Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Daniele e sou professora do terceiro ano da rede Futuro VIP. Hoje nós faremos uma revisão. Isso mesmo. Iremos rever os conteúdos que vocês aprenderam nas aulas online. Estão todos preparados? Então vamos lá. Peguem o material, lápis, borracha, caderno e apostila para revisar os conteúdos. Revisão. Sabemos que os números fazem parte do nosso dia a dia. Eles estão presentes nas brincadeiras, nas embalagens, no relógio, no controle da televisão, no celular, nas nossas roupas e etc. As crianças têm contato com os números desde muito pequenas. Como já vimos, os números fazem parte da nossa vida. Em todo momento, nós nos deparamos com os números. Existem muitas maneiras na qual utilizamos os números. Podemos ver os números de forma cardinal. O número cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta. Os números ordinais indicam um número de ordem ou posição numa série: primeiro, segundo, terceiro, quarto, e são representados também de forma abreviada: primeiro, segundo, terceiro, quarto e daí por diante. São muito utilizados em competições esportivas para indicar andares de edifícios, tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de lei, decretos, capítulos de obra, indicação de séculos, dentre outros. Os números ordinais acompanham os símbolos O, que é o masculino, ou A, feminino, as quais indicam a forma abreviada dos termos. Por exemplo, segundo ou segunda, lê-se segundo ou segunda. Desafio. Um passageiro entrou no terceiro vagão de um trem. Qual a ordem do vagão da frente e do vagão de trás deste que o passageiro está? Se o passageiro encontra-se no terceiro vagão deste trem, isso significa que o vagão da frente, o anterior, é o segundo vagão. E o vagão de trás, de onde ele se encontra, é o quarto vagão. Números romanos. Os números romanos
ou algarismos romanos são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. Os algarismos romanos são representados por letras maiúsculas, num total de 7 numerações. O I, que vale 1, o V, que vale 5, o X vale 10, o L50, o C vale 100, o D 500 e o M vale 1000. Vamos ver agora em quais lugares podemos encontrar os algarismos romanos. Numeração até 999. Podemos representar os números de diversas maneiras. Através do material dourado. Do ábaco. E do quadro de ordens. Decomposição no quadro de ordens. As tartarugas são répteis da ordem Chelonia ou Testudines. Eles são caracterizados por uma concha óssea ou cartilaginosa especial, desenvolvida a partir de suas costelas, que atua como um escudo. Coloquialmente, a palavra tartaruga é geralmente restrita aos testudines de água doce e marinhos. Em 2005, uma tartaruga marinha gigante das ilhas de Galápagos foi apontada pelos cientistas como o animal vivo mais antigo do planeta, com um ano de nascimento estimado em 1830. A Henriette, como era chamada, ganhou o apelido de tartaruga de Darwin, já que o cientista estudou em 1835 animais dessa espécie. O réptil morreu em 2006, aos 176 anos, num zoológico australiano. Vamos decompor o número referente à idade que a tartaruga morreu. Então, iremos decompor o número 176. Podemos decompor esse número de duas maneiras. Vamos decompor em ordens, que ficará 1 centena, 7 dezenas e 6 unidades.
Mas também podemos fazer essa decomposição em unidades, onde ficará 100 mais 70 mais 6. E assim decompomos o número também no quadro de ordens, onde iremos posicionar o 1 na ordem da centena, o 7 na ordem da dezena e o 6 na ordem da unidade. Valor posicional e comparação de números até 999. O valor posicional de um número é determinado pela ordem que ele ocupa no número. Você já notou que alguns números possuem os mesmos algarismos e mesmo assim são diferentes? Vamos observar agora um exemplo disso. Os números 537 e 753 possuem os mesmos algarismos, porém a ordem que eles ocupam são diferentes. Veja o quadro de ordens, o quadro 1 e o quadro 2. No quadro 1, o número 537 é representado nas seguintes ordens: 5 centenas, 3 dezenas e 7 unidades, onde 5 centenas é igual a 500, 3 dezenas é igual a 30 e 7 unidades é igual a 7. Agora, vamos ver o valor dos algarismos do quadro 2, do número 753. Vamos lá. 7 centenas, 5 dezenas e 3 unidades, onde o 7 é igual a 700, 5 dezenas igual a 50 e 3 unidades é igual a 3. E assim, podemos perceber que, embora todos esses números possuem os mesmos algarismos, todos têm valores diferentes. Isso porque cada algarismo ocupa uma ordem, determinando assim o seu valor. Agora, vamos comparar esses dois números e podemos perceber que o número 537 é menor que o número 735, ou o número 735 é maior que o número 537. Ordem crescente e decrescente. Na ordem crescente, os elementos estão posicionados do menor para o maior. A ordem crescente é a ordem na qual os elementos são colocados em posições do menor para o maior. Já na ordem decrescente é ao contrário. O primeiro número da ordem é o maior entre todos e o último número é o menor dos números. Antecessor e sucessor. Todo número natural possui um sucessor, que nada mais é do que o número que vem depois dele. Exemplos: sucessor de 23 é o 24, sucessor de 2 é o 3. Também existem os antecessores, que são os números que vêm antes de um número natural. O único número natural que não possui um antecessor é o 0.
Vamos agora ver o antecessor do número que representa a idade da tartaruga. O antecessor de 176 é 175. E o sucessor de 176 é 177, pois é o número que vem depois do 176. Adição com troca ou reagrupamento. Adição com trocas ou reagrupamento é a ideia de acrescentar uma quantidade à outra. Podemos calcular esse tipo de adição utilizando o material dourado ou o quadro de ordens. Vamos observar o exemplo a seguir. Júnior tem 19 carrinhos e Pedro tem 17. Quantos carrinhos eles têm juntos? Vamos, primeiramente, representar essa adição com material dourado. Então, temos o resultado de 2 dezenas e 16 unidades. Mas nós podemos trocar, né? Dessas 16, vamos pegar 10 unidades, trocar por uma dezena. Então, ficará 3 dezenas e 6 unidades. Agora, vamos calcular utilizando o quadro de ordens. 9 mais 7, 16. Coloco 6 na ordem da unidade e vai 1 lá para a ordem das dezenas. 1 mais 1, 2, com 1 que foi 3. Os dois juntos têm 36 carrinhos. E nossa revisão termina por aqui. Um beijão para vocês, crianças. Até a próxima. Fiquem na paz. Tchau.